Graça e paz, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Um novo dia se inicia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus e com Ele a preciosa e renovada oportunidade de buscar Sua presença, fortalecer nossa fé e de maneira decisiva alinhar nosso coração aos Seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva corrigida diante de nosso Senhor, inspirando-nos no fundamento mais radical e na declaração mais libertadora para a jornada da vida, registrada pelo próprio Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Que reajuste de propósito, que declaração de prioridade, que fundamento inabalável para começar o nosso dia. Este texto não é um chamado à passividade, mas uma convocação para o trabalho correto. Jesus, após alimentar miraculosamente uma multidão, confronta o motivo pelo qual eles o seguiam. Eles o buscavam pelo pão que enchia o estômago, pela solução temporária, pela comida que perece. E com uma clareza cortante e amorosa, ele redireciona a energia, a ambição e o esforço de toda a humanidade. Ele nos força a confrontar uma verdade inescapável que define nossa existência. A maior parte do nosso labor, da nossa ansiedade e da nossa fadiga está investida em coisas que, por sua própria natureza, se desfarão, apodrecerão e desaparecerão. Trabalhai não pela comida que perece. Essa comida que perece é muito mais do que o alimento físico. É o salário que se esvai, o reconhecimento que é esquecido, o cargo que é transitório, o prazer que é fugaz, a segurança construída sobre fundamentos terrenos que tremem. É toda a energia que despendemos para construir um castelo de areia à beira-mar, admirando sua beleza momentânea, mas sabendo que a próxima maré o levará. Jesus não condena o trabalho honesto para o sustento. Ele mesmo foi um carpinteiro. O que ele confronta é a idolatria do trabalho. Ele expõe a tragédia de uma vida gasta correndo desesperadamente numa esteira, suando e se exaurindo para obter resultados que não têm valor eterno, que não podem satisfazer a fome mais profunda da alma. A genialidade espiritual de Jesus está em não nos deixar nesse ciclo de futilidade, mas em nos apontar para uma alternativa gloriosa. Ele estabelece o objetivo divino para nosso esforço, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Aqui está a redefinição radical de produtividade e sucesso. Existe um tipo de trabalho, um tipo de esforço cujo resultado não se corrompe, não enferruja, não se desvaloriza com o tempo. Por contra, o seu valor se compõe para a eternidade. E que comida é essa? O próprio Jesus revela mais adiante no mesmo capítulo: Eu sou o pão da vida. A comida que permanece é Ele mesmo, sua presença, seu senhorio, seus ensinamentos, a comunhão com Ele, a obediência aos seus mandamentos. Trabalhar por essa comida significa buscá-lo, conhecê-lo, crer nele, alinhar nossa vida à sua vontade. E a parte mais gloriosa é que esse alimento não é conquistado por nosso mérito, mas é um presente, a qual o Filho do Homem vos dará. Nós trabalhamos, nos esforçamos para buscar, mas a posse é um ato de sua graça soberana. Portanto, viver a verdade desta passagem é viver com o nosso esforço diário ancorado na eternidade. É um chamado para uma reorientação radical do nosso foco e da nossa energia. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta da tentação de trabalhar pela comida errada. Pelo contrário, ela nos dá o poder para escolher o trabalho correto. Não lutamos para obter o alimento eterno. Nós lutamos e trabalhamos a partir de uma posição de quem já foi saciado em Cristo, que é a nossa porção e a nossa herança. Ser um vencedor em Cristo Jesus é saber que nossa vida não consiste na abundância das nossas realizações terrenas, mas na profundidade do nosso relacionamento com o pão da vida. Nossa vitória não deriva da nossa capacidade de produzir, mas da nossa disposição de receber o que Ele nos dá.
Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar a ansiedade da performance pela adoração ao provedor, o esgotamento da futilidade pela energia do propósito eterno e a busca frenética por aprovação pela paz que vem de ser selado por Deus Pai. Talvez você esteja acordando esta manhã sentindo-se esmagado pela pressão de produzir, de alcançar, de ser bem-sucedido aos olhos do mundo. Talvez seus olhos estejam fixos numa meta profissional, num resultado financeiro, num reconhecimento que você anseia. Talvez a voz da ansiedade esteja sussurrando que você não está fazendo o suficiente, que está ficando para trás. Hoje, esta oração será um ato deliberado de realinhar o nosso trabalho. Será um momento de desviar o foco das realizações passageiras e fixá-lo no recompensa eterna. Que ela seja um bálsamo para a sua alma cansada, um capacete da salvação para a sua mente sobrecarregada e a espada do Espírito para o seu dia. Agora, respire fundo, descanse o seu coração e junte-se a mim nessa jornada de oração, declarando e apossando do propósito que vem de Deus. Vamos orar? Agora, curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, fonte de toda vida, origem de todo propósito, arquiteto do universo e da nossa existência. Hoje, neste novo dia, nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Nosso coração transborda de adoração, não pelos resultados que podemos alcançar, mas pelo Deus que Tu és. Antes de qualquer súplica, queremos Te exaltar. Tu és o Deus Todo-Poderoso, para quem nosso mais intenso labor é como um sopro. Tu és o Deus que nos criou com um propósito eterno, uma fome pela transcendência que só pode ser saciada em Ti. Reconhecemos a Tua soberania absoluta sobre cada plano, cada projeto, cada segundo do nosso tempo. Cada ideia que temos e cada força para executá-la é um testemunho da Tua graça capacitadora. Tu és o Deus que nos chama do inútil para o eterno. Te louvamos porque a nossa identidade não está em nosso currículo, mas em nossa condição de filhos Teus. Te exaltamos pela Tua generosidade que se revela a cada manhã, lembrando-nos que cada novo dia é uma nova página para escrevermos uma história de propósito divino. Tuas misericórdias são a prova de que nosso trabalho fútil do passado não anula a Tua disposição em nos chamar para o trabalho que permanece. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia não com a mentalidade de escravos, buscando a aprovação de um capataz, mas com a mentalidade de herdeiros do Rei, trabalhando para o reino. Obrigado, Pai, porque nosso valor não está no que produzimos com nossas mãos, mas em saber que fomos selados pelas Tuas mãos. Tu és o Deus cujo chamado é perfeito, presente e poderoso. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a obra de Teu Filho Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, o alimento encarnado, a provisão de Deus que satisfaz a fome mais profunda da nossa alma. É através dele que temos acesso direto ao Teu trono de graça, para recebermos a verdadeira substância que o mundo não pode dar. A Sua ressurreição é a prova definitiva de que o Teu poder é maior do que o poder da morte e da futilidade. Confiamos que, por estarmos unidos a Ele, a mesma fome por fazer a Tua vontade que o sustentava, opera em nós hoje, nos capacitando a enfrentar cada tarefa com a certeza da vitória. Por isso Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer pelo acesso que temos à Tua presença, pela identidade que temos como Teus filhos e pelo propósito que está disponível para nós. Cremos que neste dia andaremos de cabeça erguida, com os corações focados no que é eterno. Que nossa vida seja um testemunho constante para a Tua glória, uma prova viva para o mundo, de que nosso Deus reina e é a nossa satisfação em todas as coisas. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com um coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, o Teu chamado gracioso e a Tua santidade que nos convida a um propósito maior. Diante do esplendor do Teu ser,
e do convite claro para trabalharmos para o alimento que permanece, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a Tua graça, nossa tendência natural é a exaustão fútil, a busca por reconhecimento e a ansiedade pela performance. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar o nosso pecado de trabalhar pela comida que perece. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que investimos o melhor de nossa energia, tempo e paixão em metas que não têm valor eterno. Confessamos que passamos mais tempo planejando nosso sucesso terreno do que cultivando nosso relacionamento contigo. Perdoa-nos por abraçarmos o cansaço e o estresse como medalhas de honra, por nos sentirmos importantes por estarmos ocupados e por permitirmos que a semente da vaidade e da ambição egoísta crie raízes em nosso coração, quando fomos chamados a buscar primeiro o Teu reino. Confessamos o pecado da idolatria do trabalho, buscando nossa identidade e nosso valor naquilo que fazemos e conquistamos. Perdoa-nos, Pai, por colocarmos a nossa esperança na estabilidade de uma carreira, no tamanho de um salário, no prestígio de um título ou no sucesso de um projeto, quando fomos chamados a buscar primeiro o Teu reino. Confessamos dar mais crédito às promessas vazias de uma cultura de sucesso do que às Tuas promessas infalíveis de propósito e descanso. Cada vez que entramos em pânico com a possibilidade de um fracasso profissional, revelamos que nosso tesouro não estava no céu. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado da ansiedade pela performance. Confessamos o nosso orgulho, que nos leva a acreditar que o controle dos nossos resultados está em nossas mãos e que precisamos nos preocupar e nos afadar para garanti-los. Tentamos assegurar o nosso valor com a nossa própria inteligência, resolver os nossos desafios com o nosso próprio esforço frenético e suportar as incertezas com a nossa própria força. O resultado, Senhor, tem sido o mesmo: exaustão, estresse e a dolorosa percepção de nossa própria insuficiência. Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos que Tu és quem nos cela e que a nossa paz está em descansar na Tua obra e não na nossa. Confessamos o pecado da inveja, que é o descontentamento com o nosso chamado, combinado com o desejo pecaminoso pelo sucesso ou reconhecimento do outro. Quando olhamos para a carreira de outros nas redes sociais ou em nosso círculo de convivência e sentimos cobiça ou ressentimento, confessamos que duvidamos da Tua bondade e do Teu plano soberano para a nossa própria vida. Perdoa-nos por essa visão distorcida, que nos compara com os outros, em vez de nos contentarmos com o trabalho que nos deste a fazer para a Tua glória. Com o coração arrependido, confessamos que, embora tenhamos o Criador do universo como nosso Pai e chefe, muitas vezes vivemos como escravos de metas terrenas, ansiosos e insatisfeitos. Temos acesso ao pão da vida, mas vivemos obcecados com as migalhas do reconhecimento humano. Perdoa-nos por não nos apropriarmos do nosso privilégio, por não usarmos a arma da fé e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para andar em liberdade e propósito. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa performance, mas na obra perfeita do nosso alimento supremo, Jesus Cristo. Pedimos que o sangue daquele que se deu por nós nos purifique de toda idolatria, de toda ambição vã, de toda ansiedade e de toda futilidade. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração faminto e sedento por Ti. Renova dentro de nós um espírito de propósito e dependência inabalável. Restitui-nos a alegria da nossa salvação, que é a nossa verdadeira realização, e a ousadia que vem do Teu Espírito. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé, não em nossas capacidades, mas no Teu poder que nos sustenta. Ajuda-nos a nos despir do velho homem de olhar focado no terreno e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos selados por Ti. Ajuda-nos a pensar como vitoriosos, a falar como vitoriosos e a agir como vitoriosos, não porque somos capazes, mas porque Tu és.
Esvazia-nos de todo pensamento que diz: eu preciso fazer mais para ser alguém, e enche-nos com a verdade do Teu Espírito que diz: o trabalho do Senhor é crer naquele que Ele enviou. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui o nosso descanso e o nosso propósito em todas as coisas. Dá-nos a coragem de enfrentar os desafios de hoje, não como ameaças à nossa identidade, mas como oportunidades para ver e declarar: eu trabalho pelo alimento que permanece para a vida eterna. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã não para pedir sucesso, mas para agradecer pelo propósito que já temos em Ti e para pedir a graça de mantermos nosso foco no que é eterno. Nós nos apropriamos pela fé da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores que sabem para o que estão trabalhando. Por isso, hoje, com ousadia e confiança, te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma disciplina espiritual para cultivar um propósito eterno. Que o Teu Espírito Santo treine os olhos do nosso coração a se desviarem instintivamente da busca por validação humana e a se fixarem em Tua aprovação com alegria. Remove toda distração, toda isca do inimigo que tenta prender nossa atenção em metas que perecem. Queremos não apenas saber esta verdade intelectualmente, mas praticá-la a cada momento. Que o ato de consagrar este trabalho a Ti seja a nossa primeira reação ao iniciar uma tarefa, ao nos depararmos com uma oportunidade de promoção, ao sentirmos a pontadinha da inveja e ao terminar o dia. Que seja a nossa postura constante de vida. Oramos para que possamos andar como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos, porque nosso trabalho é para a Tua glória. Senhor, que possamos entrar em nosso local de trabalho hoje não com a pressão de provar nosso valor através dos resultados, mas com a liberdade de quem sabe que sua identidade está segura em Cristo. Diante de metas ambiciosas, da competição e da busca por reconhecimento, ajuda-nos a trabalhar com diligência e excelência, não para acumular tesouros na terra, mas como um ato de adoração a Ti. Dá-nos a graça de operar a partir de um lugar de paz e propósito, não para a nossa glória, mas para que nossos colegas vejam que nossa motivação e nossa paz vêm de uma fonte superior. Que nossa integridade e nosso serviço sejam um testemunho do poder do nosso Deus que nos ensina a buscar primeiro o reino. Pai amado, firmados na verdade libertadora de que devemos trabalhar, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. João 6:27. Nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não para pedir uma vitória sobre os desafios do trabalho, mas para aprender a andar na vitória sobre a idolatria do trabalho, que já nos foi garantida em Cristo. Queremos que esta identidade celestial se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área da nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vencedores que já somos, porque sabemos qual é o nosso verdadeiro pão. Oramos, em primeiro lugar, para que sejamos vencedores sobre a idolatria do sucesso e da carreira, ao encontrarmos nossa satisfação em Ti. Pai, nós Te louvamos, porque a nossa vitória sobre a ambição desmedida não é uma questão de nossa própria força de vontade, mas um ato de fixar nosso coração em Ti como nosso pão da vida. Declaramos e nos apropriamos da verdade alarmante e libertadora de Eclesiastes 2:11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Senhor, grava esta sabedoria em nosso espírito. O trabalho desvinculado de Ti é vaidade.
Ajuda-nos a fugir dele e a correr para ti. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes flertamos com a busca pelo sucesso a qualquer custo, justificando-o como dedicação ou excelência, quando na verdade é o nosso coração idólatra que está no controle. Perdoa-nos por nossa falta de discernimento e por nossa lentidão em buscar a satisfação em Ti. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar o dia, pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê um alarme espiritual. Como a Tua palavra nos ensina em Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Senhor, queremos viver como servos do Altíssimo, cujo trabalho e coração pertencem a Ti. Quando a tentação da idolatria profissional vier hoje, seja o laço sutil da inveja pelo sucesso do colega, seja a compulsão por trabalhar horas extras, negligenciando a família e a Ti, seja a tentação de comprometer nossa integridade para um avanço na carreira, ou a dureza de coração que nos impede de ajudar os outros por medo da competição, em cada uma dessas situações, que a nossa primeira reação seja declarar: Jesus é a minha satisfação, eu trabalho para Ele. Dá-nos a força sobrenatural que vem do Teu Espírito para praticar o que a Tua palavra nos instrui em Mateus 24:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e a Mamon, as riquezas, o sistema deste mundo. A cura para a idolatria do trabalho é a devoção exclusiva a Ti. Ajuda-nos a substituir o desejo por reconhecimento pelo desfrutar da Tua aprovação. Pai, nós sabemos que a pressão para produzir virá, mas nos agarramos à promessa de que a Tua presença nos basta. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos que a verdadeira vida abundante não está em conquistar, mas em pertencer a Ti. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre o amor ao sucesso mundano, não para nossa vanglória, mas para o louvor da Tua suficiência. Declaramos em nome de Jesus que não estamos sozinhos na luta. Declaramos que nossa satisfação vem do Senhor. Declaramos que ao primeiro sinal de vaidade, nossos corações se voltarão para o nosso verdadeiro Mestre nos céus. Hoje, escolheremos a dependência, o serviço e a liberdade que pertencem aos filhos de Deus que sabem para quem realmente trabalham. Oramos em segundo lugar, para que sejamos vencedores em nossa vida familiar e em nossos relacionamentos, ao investirmos no que é eterno. Senhor, nós reconhecemos que a nossa vitória em Cristo é testada de forma intensa na arena dos valores que vivemos em casa. A pressão por sucesso profissional muitas vezes gera ausência, estresse e distância entre os mais próximos. Pedimos o Teu socorro para sermos vencedores sobre a tentação de sacrificar nossa família no altar da carreira, sobre a competição para manter as aparências de uma vida bem-sucedida e sobre o egoísmo que nos impede de ajudar os outros por medo da competição. Nós não podemos vencer essas batalhas relacionais com nossas próprias forças. Nossa natureza humana sempre tenderá ao que é visível e aplaudido pelo mundo. Mas ao olharmos para Ti, o Deus que é comunidade em si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, recebemos a ajuda necessária para viver de forma relacional e presente. Ajuda-nos, Pai, a construir nossos lares sobre a rocha e não sobre a areia das realizações profissionais. Que o mandamento de Jesus em Marcos 8,36, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma, seja a constituição de nossas famílias. Ajuda-nos a ensinar os nossos filhos a valorizarem o ser, mais do que o ter ou o fazer, a serem gratos pelo que são em Ti e a encontrarem alegria nos relacionamentos. Para isso, clamamos que a tradução de 1 João 3,18 se torne carne em nós. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Senhor, quando a tentação de dizer "estou muito ocupado" para os nossos filhos ou cônjuge surgir, que o nosso coração se lembre da urgência de amar com presença e ações. Capacita-nos a ser um canal do Teu amor em casa
em vez de um reservatório de estresse vindo do trabalho. Especificamente, oramos pela vitória em nossos matrimônios. Socorro para vencer a distância causada pelo excesso de trabalho através da intencionalidade, da comunicação e de um propósito compartilhado que te honre. Que nossas carreiras sirvam a nossa aliança e não o contrário. Oramos pela vitória na criação dos nossos filhos. Socorro para modelar um senso de identidade baseado em Cristo, protegendo-os da praga do performancismo. Oramos pela vitória em nossos relacionamentos com pais, irmãos e amigos. Socorro para sermos conhecidos pela nossa presença e pelo nosso cuidado, e não pelo nosso cargo ou sucesso. Que o socorro do pão da vida se manifeste em lares cheios de paz, presença e amor. Onde houver uma montanha de ocupações e estresse, que sejamos aqueles que buscam a sabedoria do alto para encontrar descanso e prioridade. Declaramos em nome de Jesus que nossos lares são territórios onde o espírito de comunhão de Cristo reina. Declaramos que o amor e a unidade são mais valiosos que qualquer promoção. Declaramos que somos vencedores sobre toda ausência e negligência, porque nossa primeira reação será buscar a tua sabedoria e praticar o amor sacrificial. Hoje, escolheremos investir, servir e amar, manifestando o alimento eterno em cada interação. Oramos em terceiro e último lugar para que sejamos vencedores sobre as batalhas da mente e das emoções, ao descansarmos em tua soberania e no teu poder. Pai, sabemos que a mente é o principal campo de batalha espiritual. É ali que as fortalezas da ansiedade sobre o futuro, do medo do fracasso e da depressão causada pelo esgotamento parecem mais altas e mais escuras. É ali que o inimigo tenta nos paralisar, fixando nosso olhar em nossas insuficiências e na magnitude das tarefas à nossa frente. Em nome de Jesus, nós nos recusamos a viver no vale da preocupação e do cansaço. Nós fixamos nossa mente em Ti, aquele que nos capacita. Nós não somos vítimas passivas de nossos pensamentos ansiosos. Nós temos a arma mais poderosa, o acesso direto ao Teu descanso, como nos garante a Tua palavra em Mateus 11, 28 a 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Nesta manhã, pela fé, nós pegamos esta arma, a arma do descanso em Cristo. Nós nos levantamos contra as fortalezas mentais que a cultura da produtividade construiu, a fortaleza do "e se eu não conseguir?", a fortaleza do "nunca serei bom o suficiente?", a fortaleza da ansiedade crônica sobre o meu desempenho. Em nome de Jesus, declaramos que estas muralhas de medo perdem sua força quando confrontadas com a verdade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós tomamos a decisão de levar cativo cada pensamento de esgotamento. Quando um pensamento de incapacidade surgir, nós o levaremos cativo à verdade de que Tu nos selaste para a eternidade. Pedimos que o Teu Espírito Santo guarde nossos corações e mentes enquanto mantemos nosso foco em Ti. Declaramos que temos a mente de Cristo e podemos pensar os pensamentos de paz e confiança. Ajuda-nos a praticar a disciplina mental de Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Ajuda-nos a encher nossa mente com a prioridade do Teu reino e não com as preocupações sobre nossa performance, e que possamos experimentar a promessa do Teu poder se aperfeiçoando em nossa fraqueza. Como prometeste em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que a nossa mente firmada em Ti como a nossa capacitação seja um lugar de paz inabalável, a paz que vem de saber que o dono de todo o poder é nosso Pai amoroso que se deleita em nos usar para seus propósitos. Declaramos em nome de Jesus que temos a mente de Cristo. Declaramos que não somos governados pela ansiedade ou pelo medo do fracasso, mas pelo poder, pelo amor e pelo equilíbrio que vem da confiança no Espírito Santo.
Declaramos que nossas mentes são renovadas pela Tua palavra e que nossos sentimentos se alinham à Tua verdade. Hoje, escolheremos buscar primeiro o Teu reino e confiar no Teu poder, vivendo a vitória de Cristo em nossa vida interior. Senhor, nós recebemos, pela fé, a capacitação para viver este dia, não como escravos da performance, mas como vitoriosos que encontraram o verdadeiro propósito. Colocamos cada plano, cada tarefa, cada decisão deste dia sobre a bandeira da Tua glória e do Teu poder. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração. Mas a oportunidade de viver e trabalhar para a eternidade está disponível para nós a cada momento do dia. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários como você pode, no seu dia de hoje, trabalhar pelo alimento que permanece, praticando o propósito eterno. Se você tem um pedido de oração sobre ansiedade profissional ou lutas com a busca por reconhecimento, deixe-o nos comentários. Vamos, como comunidade, orar uns pelos outros para que encontremos nossa satisfação e propósito em Cristo. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a viver livre das amarras do mundo. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está vivendo cansado e sobrecarregado e precisa ser lembrado de onde vem o verdadeiro propósito e descanso. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o pão da vida, o amor de Deus Pai, que nos selou com seu propósito, e a comunhão do Espírito Santo, que nos capacita na nossa fraqueza, sejam com todos vocês. Que o Senhor te liberte do trabalho fútil e da ansiedade pela performance. Que Ele te dê um coração faminto por sua presença e um espírito de serviço. Que o Senhor guarde a tua mente e o teu coração na paz que excede todo entendimento, desde agora e para sempre. E que você caminhe neste dia na alegria e na liberdade que só aqueles que trabalham para um Rei eterno podem conhecer. Em nome de Jesus, amém. Minha irmã e meu irmão, não esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ser abençoado pela palavra de Deus.